entrevista da semana com Maria Flor Pedroso. Nos braços da tua mãe, Pedro Abrunhosa com Camané, é a escolha de Viriato Sormanho Marques. Tem 57 anos, é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é mestre em Filosofia Contemporânea, é professor agora universitário em Filosofia e Estudos Europeus, foi presidente da Quercus, é também um especialista na área ambiental, foi mandatário para o Distrito de Setúbal da campanha presidencial de Jorge Sampaio, tem uma vastíssima obra publicada, académica e de ensaio, foi coordenador da campanha Ler Jornais é Saber Mais, do extinto Conselho de Imprensa, e é o nosso convidado desta semana. Muito obrigada, Sr. Professor, por ter vindo. Porquê esta escolha, nos braços de tua mãe, Pedro Abrunhosa, com a ajuda preciosa de Camané? Por vários motivos. Eu diria que talvez o mais importante seja o facto de esta canção, que é uma canção extraordinária, capturar o sentido do tempo que nós vivemos, sobretudo porque fala desta crise em que estamos mergulhados, em Portugal e na Europa, mas não fala da maneira muito pobre com que o discurso político tem aludido à crise, na medida em que é capaz de capturar o sofrimento, a dimensão do sofrimento, mas também a procura de um sentido que o sofrimento sempre tem. Há também uma razão pessoal. Eu também sou um dos pais que viu partir, neste caso, uma filha, a minha filha mais velha, que está em Londres há 4 anos. A trabalhar, a trabalhar, exatamente, está a trabalhar. E penso que também há uma outra nota importante, é que as cidades, os lugares que aqui aparecem nesta canção são familiares, são lugares europeus. Esta canção consegue, de uma forma muito bela, também apontar o aspecto talvez mais chocante da crise em que estamos mergulhados, que é o afastamento, o estranhamento de um continente ao qual nós julgávamos pertencer e que subitamente se torna estranho e nos torna a nós outra vez imigrantes. Isto é, há 5 ou 6 anos isto não aconteceria. E na Europa que nós tentámos construir e que estamos a lutar por construir, não haverá imigrantes em Londres, nem em Berlim, nem em Amsterdão, na medida em que a Europa que queremos construir, que deveríamos construir, seria uma Europa que seria uma casa de todos os cidadãos europeus. E, portanto, o trabalhar em Londres... E aberta a outros. E aberta a outros que não sejam europeus. Exatamente. O que nós estamos a assistir, de facto, é o regressar das velhas fronteiras, dos velhos muros, inclusivamente até dos preconceitos, de uma espécie de antropologia comparada, em que há uns que são melhores do que outros, não é? Infelizmente são dirigentes políticos que Mas esta é uma Europa isso. Que tem imensa dificuldade em aceitar um outro que seja diferente de si. A Europa define-se pela diferença. A Europa é o continente mais diferente. Não existe nenhum território geográfico que esteja tão carregado de superposições culturais, até de violência política, guerreira, bélica. No entanto, o que acontece aqui é que, na minha leitura do que está a acontecer, a pujança cultural da Europa e que o projeto da União Europeia permitiu dar corpo, permitindo, por exemplo, que línguas e culturas que estavam esmagadas se tivessem vindo à superfície, tivessem florescido. Neste momento, o projeto está bloqueado por uma ausência de capacidade de imaginação construtiva. Isto é, neste momento o que acontece é que a Europa está bloqueada, não somos capazes, como continente e como União, de dar os passos em frente, no sentido de uma verdadeira integração política, no sentido de construirmos o corpo político de uma Europa democrática, republicana e federal, que é por aí que nós deveremos ir, se quisermos sobreviver. Porque é um federalista absolutamente convicto. Porque o federalismo é a democracia à escala, neste caso, de um continente, que nem é muito grande, como é o caso da Europa, não é? Sim. Mas é um federalista que defende um orçamento comum, uma união fiscal, um governo europeu democraticamente eleito. Claro. Claro, mas isto hoje não são ideias que sejam muito facilmente congregáveis. Quer dizer, repare, o programa alternativo estamos a vivê-lo. Aliás, eu penso que há 2 programas alternativos. Este é o programa desta agonia lenta de uma Europa que fracassou totalmente junto das pessoas, que está a ver surgir, aparecer zonas de atrito, zonas de fragmentação, forças centrífugas, que afastam, não é? E na medida em que é incapaz de apontar um objetivo unificador, ou seja,
o que é que nós somos como europeus? Quais são as tarefas que temos de desempenhar? Repare que há 5 anos que deixou de se falar na paz da Europa, por exemplo. A paz. Aliás, a prova disso é o que está a acontecer, não é? Esta Europa que não consegue organizar-se de forma democrática e federal é a Europa que permite e consente e, de certa forma, é cúmplice do alastramento da violência à sua volta. Mas estava a dizer que as alternativas ao federalismo são simples. A primeira é continuar nesta situação em que estamos cada vez mais, outra vez, a ter não uma união, mas sim um sistema internacional, aquilo que o nosso Almeida Garrett chamava a balança da Europa, em que há uns que mandam, e sabemos quem manda, e os outros que obedecem. Mas, na minha perspectiva, este sistema é absolutamente insuportável, insustentável. E está a ser. Está a haver neste momento sinais disso. Estamos a falar da Grécia, mas se a Grécia, se a crise grega for ultrapassada, não sei como é que vai ser ultrapassada, ninguém sabe, não é? E também não vai ser esta semana que vai ser. Não vai ser esta semana, com certeza. Enfim, se não for ultrapassada pela positiva, isto é, se não fizermos todos uma aprendizagem coletiva para compreender que a questão da Grécia não é a questão da dívida. A questão da Grécia é a questão deste modelo de construção europeia que falhou e que nos está a conduzir para uma situação de sofrimento. Só que o problema é que nem todos chegam à conclusão que falhou. Pois, a questão... Também podemos falar sobre isso, mas eu diria... Em Portugal o discurso é de que não falhou. O discurso do poder, digamos assim. Vamos ver isso, mas deixe-me só talvez terminar um raciocínio que me parece importante aqui. É que esse sistema de uma Europa com balança do poder, em que uns mandam, uns têm mais direitos do que os outros, é insustentável. Porque o que está a acontecer é que estão a criar-se forças, umas mais racionais, outras mais irracionais, que vão levantar-se contra isso, não é? Portanto, não nos podemos esquecer que vamos ter muitas eleições nos próximos 2 anos. Sim. E vamos ter um choque fundamental em 17, se não for antes, não é? Que é a França. Isto é, se efetivamente a Grécia... Ou seja, quando houver eleições presidenciais em França. Exatamente. Se a Grécia não servir como ponto de partida para uma reforma, uma inversão da marcha, eu penso que nós podemos ter uma colisão muitíssimo mais forte daqui a 2 anos. Isto partindo do princípio que a Europa consegue manter a sua integridade mesmo nesta forma de agonia lenta. Mas então, professor Viriato Sormanho Marques, vamos à Grécia pelo seguinte, porque para lá das várias das propostas que os dirigentes gregos, depois das eleições, estão a colocar em cima da mesa, há uma novidade nesta vitória do Syriza e sobretudo na atitude que os seus dirigentes têm tido, que é liderança. Exatamente. É a coisa mais nova. No fundo, o que está aqui, aquilo que me parece de facto notável, e o essencial. O essencial não são as questões de tática negocial. Sim, os tais 4 pontos. Isso é, digamos, será um aspecto importante para analisarmos daqui a uns meses. O essencial é a mudança de atitude. É verificarmos que subitamente o discurso mudou. O discurso mudou no sentido em que os gregos, evidentemente, estão a tratar dos seus problemas específicos, mas estão a tratar, mantendo sempre um horizonte europeu. O Varoufakis, por exemplo, não cessa, em cada vez que usa a palavra, de dizer estas questões são questões que não são apenas gregas. Isto para já é uma novidade, porque o discurso habitual na Europa nestes últimos 5 anos é o discurso do egoísmo. Sim. É o discurso de nós não somos eles. Não é? Portanto, nós não somos gregos, exatamente, nós não somos que revela uma total incapacidade de perceber. E, portanto, também houve muitos a dizer nós não somos portugueses. Exatamente. E depois há outra coisa também, é que o Varoufakis não chegou agora, não é? Eu conheço o pensamento dele há pelo menos 5 ou 6 anos e é um homem que tem uma perfeita compreitação de como é que funciona a Europa. Aliás, é da sua geração, tem mesmo a sua idade. Ele é um bocadinho mais novo do que eu. E de facto, ele, o Stuart Holland, enfim, são pessoas que têm trabalhado muito nestas questões e que, sobretudo, apresentam propostas muito concretas para a saída da crise europeia. Se as propostas que Varoufakis, Stuart Holland e outros têm apontado tivessem sido já, digamos assim, postas em prática, nós neste momento estaríamos numa fase completamente diferente da vida política e económica da Europa. E melhor, por suposto. E melhor, exatamente. Portanto, e é muito interessante porque eu acredito muito que a coragem também é contagiosa, não é só a cobardia é muito contagiosa, como se vê na crise europeia. Mas veja, por exemplo, a atitude extraordinária do chanceler austríaco que convidou Tsipras para ir a Viena. Foi ele que convidou. E na conferência de imprensa, o chanceler de um país credor
mostrou que há pessoas que ainda acreditam que a Europa é algo mais do que os austríacos não podem ser entidade económica com laços muito frágeis, não é? Mas isso, portanto, tudo vai depender, em relação à Grécia, tudo vai depender da correlação de forças que se conseguir fazer para esse caminho grego. Além dos austríacos, tem o apoio, parece ter, de Barack Obama. O receio do radicalismo, houve quem não se tivesse assustado, apesar de radical ser uma das palavras do que quer dizer Syriza. O radicalismo é um conceito absolutamente vazio, não é? Rigorosamente, o radical significa ir à raiz. O que nós precisamos na Europa é de radicalismo nesse sentido, isto é, precisamos de um pensamento consequente que vá à raiz, não é? Repare, nós andamos há 5 anos a combater esta crise económica e financeira com receitas completamente erradas que só a têm agravado, e podemos falar do custo social. Por exemplo, o professor Vítor Bento, insuspeito, escreveu um artigo absolutamente notável no dia 8 deste mês, 8 de fevereiro, um ensaio no Observador, mostrando exatamente como é que está a funcionar esta crise. Aliás, ele prova que estamos pior que em 2008. Exatamente. Sobre todos os pontos de vista. Estamos pior em Portugal, mas estamos pior na Europa. Continuamos a ter um PIB 1,5% abaixo de 2008. Temos mais 4% na zona euro, de forma agregada, de desemprego. E há um aspecto interessante. É que os países credores, os países devedores dos quais Portugal se situa, representam 25% da população europeia e têm 50% do desemprego. Nós estamos a falar de milhões de postos de trabalho que foram destruídos. O único país onde efetivamente houve criação maciça de postos de trabalho foi a Alemanha, com 2,3 milhões, mas isso não compensa os 5,6 milhões de postos de trabalho que foram destruídos na periferia europeia. Estamos a falar da Grécia, estamos a falar também de Espanha. De Espanha, estamos a falar também da Itália, e isto tem, evidentemente, consequências. Portanto, e é este sofrimento, esta angústia, sobretudo não se perceber, as pessoas não percebem, por exemplo, a Troika, o ministro Schäuble, várias vezes tem dito: bom, isso é uma questão dos gregos. Não é uma questão dos gregos. Como não é uma questão dos portugueses. Porque não é possível liderar uma política económica para um país, porque foi o que aconteceu com a Troika. A Troika e os memorandos na Grécia, na Irlanda e em Portugal impuseram medidas de política. O programa do governo português foi o memorando da Troika, não foi o da campanha eleitoral. Não é possível aplicar essas medidas e depois, 3 anos depois, para os aspectos que correm mal, e são os principais, dizer assim: isso é uma questão vossa. Porque não foi um empréstimo que foi feito, não é? Portanto, o memorando foi, de facto, um empréstimo cedido em condições de estrita condicionalidade. O que é a estrita condicionalidade? São medidas que alteram o contrato social dos países, alteram as leis laborais, as relações entre os... a vontade do próprio Exatamente. País. Substituem-se aos parlamentos. Então, é extraordinário. Nós hoje, eu costumo muitas vezes dizer que a União Europeia, onde nós estamos neste momento, é uma realidade potencialmente monstruosa. Eu explico porquê. Porque os mecanismos de poder são muito complicados. De facto, é preciso realmente um especialista para decifrar a estrutura sombria dos mecanismos de poder, e correspondem mais ou menos, fazendo uma analogia, quando houve a grande mudança cosmológica com o Copérnico, existia o modelo do Copérnico, que é o nosso, não é? O modelo de que no sistema solar quem está no centro é o Sol, mas havia o modelo anterior, que era o modelo ptolomaico, que punha a Terra no centro. Mas sabe uma coisa? É muito interessante que os astrónomos ptolomaicos conseguiam prever alguns eclipses. Através do quê? Através da criação de um conjunto de centros geométricos imaginários que, no fundo, permitiam depois fazer cálculos que, na verdade, colocavam o Sol no centro. O que é que está acontecendo na União Europeia? Se eu perguntar a um dirigente político europeu qual é, neste momento, a lei fundamental da União Europeia, ele não me sabe responder, se for honesto. Porque nós temos o Tratado de Lisboa. Sim. Nós temos o Tratado Intergovernamental que definiu o Mecanismo Europeu de Estabilidade. Nós temos o Tratado Intergovernamental Orçamental, que, na minha opinião, é de facto a grande lei da Europa. É o Tratado Orçamental. Nós estamos a caminho do Tratado Intergovernamental da União Bancária. Isto é um modelo, é uma parafernália e uma confusão ptolomaica. E depois há o Tratado de Roma ainda. Mas isso está tudo já no o Tratado de Lisboa integra essa tradição. Mas, professor Viriato Sormanho Marques,
esta Grécia, esta atitude, esta liderança, o que é que obrigaria a países como Portugal a fazer? Portugal, já sabemos, do ponto de vista do governo, nem sequer apoia a ideia da Conferência Internacional. Portanto, já sabemos de que lado é que vai estar. Onde é que deveríamos estar? Eu acho que nós não deveríamos confundir o medo com a prudência. Eu penso que é preciso prudência, mas não confundi-la com o medo, não é? Mas prudência... A prudência significa perceber que quando estamos numa união como a Zona Euro e a União Europeia, estamos a caminhar em cima de porcelana. Ou seja, temos que ter muito cuidado na medida em que, como somos um sistema, todos os passos em falso que dermos podem nos prejudicar, mas também prejudicar os outros. Isto é um aspecto muito importante. E permite-me um aspecto que me parece muito importante é que, nesta situação que estamos a viver da Grécia, eu penso que há uma possibilidade de um erro de cálculo. Na negociação da Alemanha e, enfim, da corrente dominante hoje em dia na zona euro, para intimidar a Grécia, há um pouco a doutrina de que, neste momento, se a Grécia sair, é uma vacina e a Grécia fica isolada. É preciso ter cuidado, porque está por demonstrar, esperemos que não fazer, digamos, a experiência social de um país desenvolvido que é avançado no naufrágio. Mas acha que vai ser esse o fim desta história? O senhor Jean-Claude Juncker, novo Presidente da Comissão Europeia, não pode ter aí também um papel Pode ter, o próprio Presidente Obama tem um papel, aliás, os Estados Unidos há imenso tempo que nos estão a tentar mostrar o caminho, não é? Sim. Aliás, uma das coisas... Ainda Felipe González, agora num livro que é lançado esta semana, diz isso precisamente. E se me permite, enfim, no próprio livro que eu publiquei já o tinha dito. sobre isso, não é? Portanto, o caminho para salvar a Europa e para devolver a confiança aos europeus, ou seja, para que possamos voltar outra vez a fazer planos de futuro, para que as empresas possam voltar outra vez a investir, para que as pessoas possam fazer aforro no sentido em que acreditam que dali a 2 anos as contas podem dar certo. No fundo, o que nós temos de fazer não é de descobrir novos mares, não é? Nós temos apenas nós já fizemos isso. Já fizemos isso. E bem. E muito bem, e muito bem. O que nós precisamos, pura e simplesmente, é de construir, como eu digo, adotar o software do federalismo que foi inventado na América. O federalismo moderno foi inventado na América no final do século XVIII, depois da Revolução Americana. Mas nós temos um federalismo no Brasil, temos no Canadá, temos na Índia, ou seja, mas aquele que mais nos conviria, na minha modesta opinião, seria justamente o federalismo norte-americano. É aquele que está mais testado. Eu vou-lhe dar um exemplo muito claro. Os norte-americanos construíram primeiramente a sua união política e só depois é que construíram a sua união monetária. O dólar é posterior. O Banco Central americano, a Reserva Federal, só estabilizou em 1913. A União Bancária Americana só foi construída em 1933, na sequência da Grande Depressão, quando existia uma bank run, ou seja, quando o sistema bancário estava em perfeita erosão. Ora bem, nós temos 200 anos de experiência de ferro e de fogo dos países federais, nomeadamente os Estados Unidos. E o que nós deixámos foi, entregámos a construção europeia a partir do Tratado de Maastricht a um grupo de aventureiros. Que acreditaram que seria possível... É 92. 92, exatamente. É onde a zona euro foi delineada, não é? Onde a decisão de criar a moeda única foi delineada. Mas, nessa altura, enfim, os defensores da moeda única, alguns deles, acreditavam que a união monetária seria apenas o princípio para uma união económica, para uma união política, para um orçamento comum, enfim, para um conjunto de etapas que são fundamentais para que isto funcione como um sistema. E não aconteceu. E repare, a superioridade do federalismo revela-se não apenas na doutrina, mas na experiência concreta. Se nós compararmos a situação dos Estados Unidos e da União Europeia em 2008 e agora em 2014, 2015, nós verificamos justamente que aquilo que levou os Estados Unidos a saírem da situação em que se encontra foi justamente o facto de que eles têm um sistema que funciona. Qual é, digamos, a chave principal? Eu acho que há 2 elementos que são fundamentais nos Estados Unidos. É que existem 2 sistemas de governo, enquanto que na Europa apenas existe um. Ou seja, nós temos os governos estaduais, dos Estados, e depois há um governo federal. E o que está a acontecer, e as pessoas às vezes não percebem isso na Europa, é que os governos dos Estados também têm políticas de contenção e de equilíbrio das finanças públicas estaduais. Simplesmente existe um governo federal que promove o investimento. E existe uma Reserva Federal, segunda diferença, que está preocupada não é apenas com a questão do controle dos preços, como obcecadamente, é também com, no fundo, permitir o quê? O pleno emprego, permitir o desenvolvimento.
E a Reserva Federal faz uma coisa que está proibida pelo artigo 123 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que é parte do Tratado de Lisboa, que é o financiamento monetário. Ou seja, que é permitir que o Banco Central Europeu adquira as obrigações, os títulos do Tesouro, neste caso seria do Governo Europeu, que não temos ainda, não é? Mas neste caso seria dos Estados Europeus. Isto faz toda a diferença, porque o que está a acontecer é que, repara, o que tem salvo a Europa de uma situação mais agónica é, por incrível que pareça, é a política monetária do Banco Central. Porque em termos de política orçamental dos Estados, e agora, a partir de março, toda a gente está a contrair. E há um aspecto interessante, é que toda a gente está a contrair, inclusivamente a Alemanha. É uma coisa extraordinária. A Alemanha Ninguém pode acusar a Alemanha de falta de coerência. Falta de coerência. Porque os alemães também estão a fazer contração orçamental, apesar de, ainda há muito pouco tempo, havia uma reportagem muito interessante no Der Spiegel, que mostrava que o exército alemão, a Bundeswehr, está uma desgraça. Ou seja, metade das unidades militares alemãs estão completamente fora da capacidade de combate. Se houver uma emergência, eles ficam em casa, não é? Uma parte do sistema viário alemão, de grandes obras públicas, estão a precisar de profundas obras e eles mantêm-se apegados à consolidação orçamental como se aquilo fosse uma religião. Portanto, temos aqui um problema. Uma nova religião, temos aqui um problema grave. Professor Viriato Sormanho Marques, nós estamos num ano de eleições legislativas que preparam já umas eleições presidenciais no ano seguinte, são logo em janeiro, portanto são também nesta altura, e vimos-lo recentemente, se quiser uma razão próxima desta conversa, se bem que não haja necessidade de razões próximas para conversarmos, é que participou com algum destaque numa plataforma cidadã que junta uma série de gente de muito diferentes proveniências, que talvez um dos mínimos denominadores comuns passe por ser tudo gente que se situa no espectro da esquerda. É uma maneira de resolver Portugal? Não há uma maneira de resolver Portugal. Andamos nisto há 900 anos e não chegamos lá. Enfim, o que existem é contributos para resolver. Um país é como uma pessoa, ou seja, enquanto há vida há crise. Não é? Portanto, um país evidentemente tem sempre que encontrar saídas para os seus problemas. O que me parece é o seguinte, é que na situação em que nos encontramos, que é uma situação, eu diria, um pouco de pântano em termos de alternativas políticas, o Tempo de Avançar surgiu como um contributo muito positivo e construtivo. Aliás, os nossos ouvintes sabem que o Tempo de Avançar junta o LIVRE, a Refundação Comunista, o movimento que apoiou Manuel Alegre nas eleições presidenciais no primeiro e no segundo, e também na segunda candidatura. Depois há fora deste Tempo de Avançar os Juntos Podemos, há parte de pessoas dos Juntos Podemos que se podem juntar a esta plataforma. Mas em qualquer dos casos, Maria Flor Pedroso, e para que os nossos ouvintes e telespectadores percebam, eu não sou, digamos, um líder, não é? Eu fui convidado pelo Rui Tavares, de quem sou amigo, e que tem comigo, em relação às questões europeias, um pensamento muito, muito, muito semelhante, para participar e para fazer, portanto, aliás, o convite foi também de mais umas outras pessoas, para fazer a intervenção final. Não é? Repare que, ao longo da minha vida, o meu trabalho académico é um trabalho que tem sido muito sobre política, sobre questões políticas. Tenho sido conselheiro de muitos príncipes ao longo dos muitos anos de vida que já levo. E eu penso que é muito importante uma intervenção. Eu considero que tenho uma intervenção cívica e política, no sentido em que procurar olhar para a realidade, estudá-la, porque dá imenso trabalho perceber a realidade, dá imenso trabalho. E tentar apresentar uma visão o mais independente, o mais objetiva, o mais factual possível, é uma tarefa política que eu faço com muito gosto. Sim. E penso que há sempre um risco, enfim, eu, a ser alguma coisa, filosoficamente sou um kantiano. Alemão, portanto. O Kant, tenho uma ligação muito grande à cultura alemã. Estudou lá também. E Kant, curiosamente, ao contrário do Platão, Kant defendia que a filosofia, enfim, agora num sentido mais lato, como a capacidade crítica de olhar para a realidade, e a governação devem ser atividades complementares, mas não se devem misturar. Ou seja, aquela ideia do rei filósofo que é atribuído ao Platão não fazia muito sentido, não é? Portanto, eu tenho tido sempre ao longo da minha vida muito cuidado em não misturar as coisas. E, portanto, quer continuar assim?
Agora penso que o momento é outro. Há um momento, neste momento, eu penso que é preciso fazer um pouco mais do que isso. Ou seja, é também uma das coisas que eu falei no discurso que fiz na Convenção, que é justamente, estamos numa era, num período em que a política é um exercício de legítima defesa. Ou dito por outras palavras, nós podemos ficar afastados de uma política mais ativa, mas a verdade é que a política vai atrás de nós, se nós não formos atrás dela, não é? E nesse aspecto eu julgo que todos nós, como cidadãos, temos o dever, a obrigação de dar o nosso modesto contributo para, de facto, encontrar as alternativas. Porque as alternativas, é muito curioso, nós continuamos, depois de 5 anos de crise densa, em Portugal, continuamos a pensar que as alternativas são os rótulos, são as bandeiras. As alternativas são os caminhos, são as estratégias. E onde é que elas estão? Onde é que está uma estratégia de negociação portuguesa para a crise, não é só para a dívida? Não encontra isso nos partidos, vou dizer um palavrão, do mainstream, nos grandes partidos? Eu julgo que não. Por exemplo, o caso do Partido Socialista, eu penso que o Partido Socialista parece que se esgotou naquela guerra civil pela luta pela liderança. E neste momento, enfim, os meses passam e não encontro, de facto, uma alternativa substancial. Evidentemente, eu penso que o Partido Socialista fará parte, certamente, de uma solução, como um contributo. Agora, o que me parece é que não podemos ficar à espera que os partidos que fazem parte do chamado arco da governação ofereçam soluções que manifestamente me parece que não têm tido capacidade para as apresentar. O tempo de avançar, penso que tem uma vantagem suplementar. É que, embora de facto a esquerda predomine, não me parece que seja uma fatalidade. Eu julgo que há muitas pessoas na sociedade portuguesa, pessoas que vêm de setores da direita conservadora, que têm um papel absolutamente importante numa alternativa. Eu tenho a honra e o prazer de ser amigo de pessoas como o professor Adriano Moreira, que para mim é o príncipe das letras portuguesas, e o professor Bagão Félix, e são pessoas que certamente terão que dar o seu contributo para uma alternativa, para uma estratégia nacional. Mas, professor Viriato Sormanho Marques, a pergunta que tentou responder, e disse logo que era difícil de responder, que é o que esperar desta iniciativa, a resposta que encontrou foi: não podemos ir a lado nenhum se as nossas palavras não forem acompanhadas pelo poder. Eu agora faço outra pergunta: como é que isso se faz? Exatamente. No fundo, o poder, eu usei enfim, a vantagem e a dificuldade às vezes de cantar na filosofia política ou na ciência política é que às vezes os conceitos não são exatamente, não significam o mesmo, não é? Fundamentalmente o que eu queria dizer é o seguinte, é que eu percebo o que é que quer dizer, eu só quero saber como é que... que não basta, e este é um aspecto importante, e é aí, sem dúvida nenhuma, que o Rui Tavares tem um papel muito importante, porque desde o início que ele tem referido a necessidade de se procurar convergir para uma aliança que efetivamente seja capaz de governar. E quando eu falo em poder, fundamentalmente o que eu digo é que o tempo de contestar sem apresentar propostas já passou. Portanto, quem se lançar à estrada, digamos assim, da vida pública, do combate cívico, do combate de ideias, deve ser capaz de apresentar não apenas protestos, mas também propostas muito concretas. Mas o problema é que essas propostas também estão muito fragmentadas. Há uma esquerda, e nós vamos chegar a umas eleições em 2015, em que, para lá dos partidos tradicionais à esquerda do PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, podem ser 5 ou 6, assim, só por contas por alto. Sim, como lhe digo, uma das vantagens de uma iniciativa deste género é também pelos efeitos colaterais que causa. Eu penso que esta iniciativa vai suscitar também a necessidade dos próprios partidos do arco da governação, dos próprios partidos com representação parlamentar, se interrogarem. Eu acredito muito que, no fundo, há aqui uma interação, há uma espécie de ação recíproca. Venham essas ideias, venham essas propostas, porque efetivamente... Mas acha que, por exemplo, vamos pôr aqui um cenário, se o Partido Socialista de António Costa vencer as eleições, independentemente da condição que as vencer, acha que tem capacidade para agregar esta complexidade? Há um caminho, haverá certamente um caminho até às eleições. Sabemos, eu também sei que existem pessoas que estão a trabalhar num programa, aliás, alguns amigos meus que estão a trabalhar num programa e que se reúnem regularmente com
com António Costa. Simplesmente existe aqui também um outro aspecto que me parece muito importante, é que, e isto é, digamos, o caráter ao mesmo tempo desafiante da época que estamos a viver, é que hoje em dia a política já não se faz como no passado. Não há política doméstica e política internacional. Hoje a política é ao mesmo tempo política europeia e doméstica. E uma das coisas que eu também nunca consegui, de facto, perceber é como é que durante todos estes anos os partidos da oposição não utilizaram este tempo para criar alianças europeias, para encontrar interlocutores no exterior. Bom, mesmo dentro no caso, por exemplo, do Partido Socialista, dentro da Internacional Socialista. Porquê? Porque eu julgo que esta crise tem uma dimensão nova. E o déficit de estratégias e até os diagnósticos errados não são apenas nossos. Não são apenas nossos. Portanto, no fundo, acho que há uma imensa dificuldade em fazer um diagnóstico da crise, em perceber que por exemplo, esta não é uma crise das dívidas soberanas. Uma coisa tão simples, que é fundamental para conseguirmos encontrar estratégias, é perceber que a raiz, cá está, a dimensão radical desta crise, situa-se numa união económica monetária imperfeita que conduziu a uma situação de descalabro do sistema financeiro e bancário na Europa e que obrigou depois os Estados a endividarem-se para salvarem o sistema financeiro. Isto parece uma coisa muito simples, é uma coisa que corresponde aos factos, mas, repare, não há consenso sobre isto. Quando continuamos a receitar que são os povos que devem pagar através da austeridade e que viveram acima das suas possibilidades, nós estamos a transformar o exercício inteligente de uma análise factual com categorias e com métodos científicos, estamos a transferir isso para um moralismo de pacotilha, um moralismo absolutamente inqualificável. Professor Viriato Sormanho, exatamente, desculpa. Professor Viriato Sormanho Marques, como eu dizia há pouco, estamos num ano absolutamente decisivo. O facto de coincidir com uma campanha presidencial pode ajudar ou prejudicar a procura desse caminho? Eu julgo que as únicas pessoas que estão preocupadas com a campanha presidencial são os potenciais candidatos. Não? Portanto, na medida em que eu acho que o povo português está muitíssimo preocupado com o seu futuro coletivo, com, digamos, as alternativas que, de facto, os cidadãos mais ativos, os seus representantes no Parlamento, os partidos que estão, enfim, vigentes, que estão em ação, Tanto vão apresentar. São as legislativas. Eu acho que é, de facto, o fundamental. Aliás, eu penso que a própria magistratura presidencial ficou muito prejudicada nesses últimos mandatos. Não é? Portanto, eu penso que... Nestes mandatos do professor Cavaco Silva. Exatamente. Eu penso que, neste momento, se perguntássemos, enfim, constitucionalistas, se depois destes 10 anos, numa revisão futura, poderíamos abolir o papel do Presidente da República, provavelmente alguns diriam, talvez até com vantagem. Eu não pertenço a esse grupo, mas realmente, enfim, é difícil encontrar um exercício... Não, eu penso que é um cargo importante. Independentemente da forma como ele foi... Não, quer dizer, é um cargo importante, evidentemente que é um cargo que depende muito, ou seja, a leitura do papel constitucional do Presidente da República não é separável do desempenho que um Presidente tem. Mas também eu julgo que seria muito redutor reduzir a economia do sistema constitucional ao desempenho de um presidente, quando, aliás, tivemos no passado exemplos de presidentes, praticamente todos eles, não é? Que tiveram desempenhos muito importantes, de ramalhianos a Jorge Sampaio. Muito bem, professor Viriato Sormanho Marques, muito obrigada por ter vindo aqui à Antena 1. Esta entrevista está sempre disponível em podcast, está também disponível para ser vista na RTP Informação sábado, depois das notícias das 2 da tarde, domingo na RTP2 ao final da noite, aí pela meia-noite e meia, e, como sempre, nos sítios habituais da Antena 1. Sr. Professor, muito obrigada por ter vindo. Tenha um bom dia.